Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é um pouco diferente do que eu geralmente faria pra mostrar pra vocês aqui no canal. Vocês sabem que eu faço vídeos de indicação de séries, eu falo sobre filmes, mas hoje o tema é bem sério e eu tô vindo aqui comentar com vocês uma coisa que me deixou bastante chateada. Vocês devem estar sabendo já que o James Gunn, que é o diretor de Guardiões da Galáxia 1 e 2, ia dirigir o terceiro, que ia completar a trilogia de Guardiões da Galáxia, que era o que estava previsto para acontecer no universo da Marvel. Ele foi demitido após descobrirem alguns tweets bem pesados que ele publicou em torno de 7 anos atrás. É complicado falar de um tema desse, ainda mais hoje em dia que tudo vira polêmica e as pessoas acham que o mundo agora é só politicamente correto. Eu entendo, eu acho que a gente tá numa era em que a tendência é a gente ficar ofendido demais, tudo a gente vai fazer um processo, tudo a gente vai enfiar advogado no meio, mas ao mesmo tempo é levado para esses extremos porque as pessoas também hoje são mais aquela política do pronto, falei. E é esse um dos grandes problemas que eu acho que existe há muitos anos já. As pessoas acham que elas têm direito de dizer o que elas quiserem, quando elas quiserem, fazer piada de qualquer coisa. E as coisas não são bem assim. Muitas pessoas saem ofendidas com algumas piadas. Mas no caso do James Gunn, a gente tá falando de uma coisa um pouco diferente. As piadas dele não foram piadas que ofendiam uma pessoa numa situação. As piadas dele ofendiam os direitos humanos, na minha humilde opinião. Você fazer piada com pedofilia, fazer piada com estupro, fazer piada com AIDS e colocar no seu Twitter, não dá certo. Você deve estar se perguntando por que ele não deletou. Ele deletou. Ele tentou esconder essas coisas que ele tinha feito, ou simplesmente ele realmente percebeu que aquilo não era mais quem ele era e ele apagou esses tweets e eles não seriam de conhecimento público se não fosse pelo fato dele ser uma pessoa bem envolvida no mundo político de hoje. Então ele é crítico do governo Trump e não sei se vocês estão sabendo disso, mas o governo Trump tá fazendo uma coisa meio paralela aí, que é pesquisar e achar essas coisas e divulgar meio que pra acabar com os caras que são os críticos. Ou seja, se você diminui a pessoa que tá te criticando ou você mostra que ele não é uma pessoa tão boa assim, pode ser que parem de te criticar também. Então é bem complicado porque muita sujeira pode surgir nessa brincadeira, mas de um certo modo pode abrir também os olhos de muitas pessoas. Eu conheci o James Gunn no primeiro Guardiões da Galáxia, não conhecia o trabalho dele antes. E eu tive a oportunidade de vê-lo pessoalmente na Comic Con de 2 anos atrás. De longe foi o mais legal que eu assisti, porque ele tem uma energia muito bacana, ele é um cara gente boa, ele é divertido, ele movimentou aquela sala, naquele ano foi 3.500 pessoas, pulando e gritando e vibrando, e ele trouxe várias coisas de Guardiões da Galáxia. Foi muito legal. E é muito triste ter esse momento manchado por uma memória não tão legal de quem ele é agora pra mim. É difícil de falar que esses casos que estão acontecendo hoje em dia, a gente tem que ignorar. Não tem como a gente fazer isso. Se uma pessoa que tem 40, 50 anos tem uma opinião forte sobre alguma coisa ou faz piada em relação a alguma coisa, eu acho muito difícil, nessa altura da vida dela, ela mudar de opinião e realmente achar aquilo não mais engraçado. Muito provavelmente ele apagou os tweets porque alguém deve ter informado que aqueles eram comentários bem agressivos e bem grotescos e que ele deveria apagar antes que alguém visse e tivesse contato com aquilo. Não deu muito certo, não é mesmo? E isso acontece direto. Isso também não tira o foco das pessoas que são denunciadas por assédio. Inclusive, queria levantar a bandeira de que eu adoro muito o Terry Crews e foi muito legal. Ele recusou de participar do terceiro filme do Mercenários, terceiro ou quarto, se não me engano, principalmente porque um dos produtores é um produtor que o assediou e ele não ia tirar a queixa dele contra esse produtor só para participar de um filme. Então a gente tem pessoas que estão criando aí um movimento muito forte que é contra essas políticas absurdas de look the other way, deixar pra lá. Até porque, cara, olha bem, nenhum desses caras que fez alguma coisa, seja o Kevin Spacey, seja aquele produtor que também deu bastante o que falar, enfim, esses caras que fizeram essas babaquices, o Louis C.K., o Jeffrey Tambor. Tem vários atores que são todos o quê? Homens brancos que já têm aí uns seus 40, 50 anos. Então esses caras não vão mudar. Desculpa.
Eu acho muito difícil, a essa altura da sua vida, você mudar um comportamento que tá dentro de você desde quando você era menino e o seu pai se incentivava a fazer coisas que hoje em dia, graças a Deus, não são mais aceitas pela sociedade. Então, é difícil? É. Você tá condenando aquela pessoa por um ato, ou 2, ou 3? Sim. Alguns deles você tá condenando por 20 atos, 50 atos. De qualquer forma, o que eu tô querendo dizer aqui é que isso vai acontecer muito ainda. A gente ainda vai se deparar com informações chocantes como essa de vários atores, diretores, pessoas que a gente considera ídolos, como eu considerava o James Gunn. E aí você vai descobrir alguma coisa que não é tão legal do passado dele e isso vai fazer você repensar. Quem são seus ídolos? Fica aí o meu questionamento pra você. A minha maior ídola da vida é Audrey Hepburn, e ao descobrir mais sobre a vida dela, eu só fico cada vez mais apaixonada. Ela realmente é um símbolo que deveria ser seguido com mais frequência. A gente tá falando de você pensar melhor sobre quem você vê como seu ídolo. Ele não tem que ser só seu ídolo profissionalmente, ele tem que ser integralmente. E isso vale pra Johnny Depp, que fez uma aparição na Comic Con, como se ele fosse o rei daquilo lá. As pessoas bateram palma que ele é o Grindelwald. E ainda assim eu tenho muita dificuldade em engolir isso. Não tem como você separar a pessoa do trabalho dela. Você compraria a arte de um estuprador? Você apoiaria o filme de um homem ou de uma mulher que você sabe que, sei lá, bateu numa criança? Não sei, cara. Pensa melhor em quem você segue, quem você acompanha. E pensa melhor se o humor que te faz rir não tá machucando alguém. Beleza? Foi um vídeo um pouco mais sincero, mais no meu coração, eu espero que vocês entendam. Eu precisava falar um pouco sobre isso e fazer vocês pensarem um pouquinho, porque também me faz pensar. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.